Eu gostaria de meditar com você em três exemplos da vida de Paulo para nós. Todos nós que somos obreiros, que pregamos o Evangelho, nós precisamos ter essas três virtudes que Paulo tinha. Quando Paulo foi para Jerusalém, ali, já no final do seu ministério, que ele teve toda aquela contenda, aquele alvoroço lá, que tentaram matar ele, dizendo que ele estava profanando o templo. Você conhece bem a história. E ele apelando de um para o outro, até que teve que apelar para César e a capital do mundo, que era Roma, e anunciar Cristo ali também. O mesmo Paulo que, escrevendo para o jovem Timóteo, falou que ele procurasse ser um obreiro que não tem de que se envergonhar. O mesmo Paulo que falou: "Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo". O mesmo Paulo que falou aos cristãos de Filipos, os filipenses: "O que vocês aprenderam, ouviram e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco se vocês fizerem isso". O mesmo Paulo que falou: "Nós fomos colocados como modelo. Então, andai de acordo com o modelo que vocês viram em nós". O mesmo Paulo. E me chama a atenção que é o mesmo Paulo que também falou que de todos os pecadores ele era o principal. Mas aqui no livro de Atos, no contexto que eu falei aqui sobre as tentativas que fizeram de matá-lo em Jerusalém, e aqui Paulo perante Festo, ele apela para César, aqui no capítulo 25 de Atos. E olha só aqui as três virtudes de Paulo, que diz o Espírito de Profecia que depois de Cristo ele foi o maior educador que o mundo conheceu. E aqui no versículo 8, capítulo 25, ele se defendendo, ele falou assim: "Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras". Olha só como é forte isso aqui. "Nenhum pecado cometi, primeiro, contra a lei dos judeus, segundo, contra o templo, e terceiro, nem contra César". E eu pergunto a você que é um pregador do Evangelho, é um obreiro, é um pastor, é um missionário, seja leigo, não importa. Você e eu também poderíamos falar como Paulo: "Nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César, o governo". Será que nós podemos falar como o apóstolo Paulo? Então o apóstolo Paulo ele é um obreiro que tem muitos exemplos a nos deixar. Não é à toa que ele falou: "Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo". Para Paulo, tanto faz nós imitarmos a Cristo diretamente ou imitarmos a ele. Ambos seria a mesma coisa, porque Paulo era o imitador de Cristo e ao nós imitá-lo, estaremos imitando, consequentemente, a Cristo. E eu, pensando aqui, refletindo sobre isso, nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, a igreja ali de Jerusalém, o templo dos judeus, nem contra César, o governo romano da época. Será que nós podemos falar o mesmo? Olha, eu não cometi nenhum pecado contra a lei, contra a igreja de Deus e nem contra o governo. Porque o tempo em que nós vemos é de cristãos e muitos pregadores do Evangelho que passam o tempo todo, inclusive aqui nas redes sociais, criticando os governantes, condenando, falando palavras até de baixo calão. Então, o exemplo de Paulo, para mim, é muito grande nesse sentido. Você é fiel nas leis de trânsito? Você é fiel nos seus compromissos, seus impostos? É verdade que as infrações estão absurdas, as opressões, não podemos negar a corrupção, mas como cristãos, principalmente pregadores do Evangelho, nós precisamos, como Paulo, poder nos defender um dia, porque Jesus falou que nós seremos entregues perante as autoridades um dia
para dar testemunho. Já imaginou se nós, ao chegarmos ali, nós não podemos falar como o apóstolo Paulo: eu não cometi nenhum pecado contra o governo, eu não cometi nenhum pecado contra a minha nação, contra a minha igreja, contra a lei, não cometi nenhum pecado contra o meu próximo, contra o meu vizinho, contra o meu irmão, contra a minha esposa, contra o meu esposo. Já pensou? E naquele dia, quando isso acontecer, nós precisamos, como o apóstolo Paulo falou aqui para Timóteo, logo após ele estar prevendo aqui o seu martírio, no capítulo 4, versículo 5, ele fala: Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. E ele continua: quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Reflita nessas palavras e que o Deus do apóstolo Paulo, o Senhor Jesus Cristo, seja o nosso Deus. Que nós, como pregadores do Evangelho, possamos um dia, diante dos tribunais, diante dos indagadores da verdade, poder, com a consciência limpa, afirmar: eu não cometi nenhum pecado contra Deus. Lembrando que o povo de Deus estarão sendo acusados de ir contra a lei de Deus, contra o bem comum da população do mundo, contra o templo e contra o governo, contra o Estado. Então, que Deus nos abençoe e que nós sejamos estes obreiros, que não tenhamos de que nos envergonhar caso sejamos levados diante de tribunais para dar razão à esperança que há em nós. Pense nisso, que Deus te abençoe.